Você já parou para pensar por que você sente medo para realizar um movimento novo? De onde vem esse medo e como você pode lidar com ele? Fica nesse vídeo que eu vou te contar mais sobre isso. Olá pessoal, meu nome é Mônica Queiroz, eu sou coach de cheerleading e hoje eu vou contar para vocês sobre os dois tipos de medo que existem na hora de praticar o seu tumbling. O medo número 1 é o medo protetivo. Ele é um medo que está ligado à segurança. Ele é um medo que está ligado à sua integridade física. Quando você sente esse medo, é como se fosse disparado para o seu cérebro um alerta de segurança. Esse medo é como se fosse um mecanismo de sobrevivência. É um medo que vai fazer com que você permaneça vivo e com a sua integridade física preservada. Por ele ser um medo tão grave e tão sério, o que acontece é que ele te paralisa. Ele é um medo muito forte que faz com que você se paralise e tenha muita dificuldade de realizar o elemento que você está desejando. Por exemplo, na prática, como funciona o medo protetivo então? Eu vou dar um exemplo. Digamos que eu, Mônica, decida agora que eu vou fazer rodante flick mortal estendido com dupla pirueta, tá? 2 voltas no ar. Digamos que eu decida que eu vou fazer isso. Muito provavelmente eu vou sentir esse medo muito forte que me bloqueia, que me paralisa. Eu não vou conseguir partir para a ação para fazer esse elemento. Por que isso acontece? Porque muito provavelmente, se eu fizer esse movimento, eu vou me machucar muito e vou comprometer a minha integridade física, a minha sobrevivência, digamos assim, de uma forma primitiva no meu cérebro. Então, é isso que acontece com o medo protetivo. Ele te paralisa, te bloqueia e você não consegue, simplesmente não consegue partir para a ação para realizar um movimento que você gostaria. Ok, então vamos para o segundo tipo de medo que existe. Esse segundo tipo de medo é o medo do desconhecido. É um medo um pouquinho mais leve. Esse medo, ele pode ser comparado como se fosse um receio do novo, né? Um movimento que você vai realizar pela primeira vez. Ele é um medo que ele não te paralisa, na verdade ele te mantém atento. O seu coração acelera, você tende a ficar um pouquinho mais concentrado ao que está acontecendo para poder realizar esse movimento normalmente pela primeira vez ou nas primeiras vezes. Esse segundo medo, que é o medo do desconhecido, ele é um pouquinho mais leve, um pouquinho mais controlável. Então, na prática, como seria? Um outro exemplo. Digamos que eu, Mônica, antes da quarentena, fazia rodante flick mortal grupado, normalmente nível 3, fazia com tranquilidade esse movimento antes da quarentena. Por diversos motivos, digamos que eu fiquei sem treinar esses meses, sem me movimentar, e aí decido que agora vou fazer novamente, vou retomar os meus treinos para fazer esse movimento. Muito provavelmente, quando eu for executar esse movimento que eu já sei fazer, executar novamente pela primeira vez depois de alguns meses, eu vou sentir esse tipo de medo, medo número 2, que é o medo do desconhecido. Vou sentir esse medo porque faz muito tempo que eu não executo esse movimento, né? Então é como se fosse a primeira vez que eu realizo esse movimento. Vou ficar atenta, vou ficar com um pouquinho de receio, mas vou conseguir realizar um movimento, né? Com mais atenção. Esse medo não me paralisa totalmente, ele só me mantém um pouquinho mais alerta para poder realizar esse movimento que eu não estou tão confortável com ele ainda. Muito legal, muito bacana, já entendi os dois tipos de medo, tá? E é muito importante que a gente diferencie esses dois tipos de medo dentro do nosso treinamento, tá bom? Agora, como que eu posso lidar com cada um deles para que eu me saia bem quando eu sentir um medo ou outro, né? O que eu vou fazer para lidar bem com eles? Então, vamos lá. Quando eu sinto esse medo maior, que é o medo protetivo, como que eu vou lidar com ele? Provavelmente, ele é um alerta para mim, ele é um sinal para mim de que existem lacunas no meu processo de aprendizagem. Então, o que eu posso fazer sobre isso é reavaliar o meu processo de aprendizagem. Será que ficou faltando alguma parte? Será que eu estou querendo aprender de repente um movimento nível 2, mas os elementos mais básicos do nível 1 não estão tão sólidos, tão firmes? Será que é isso que está acontecendo? Na grande maioria das vezes, são lacunas no processo de aprendizagem que ficaram para trás, que precisam ser revistas, revisitadas. Eu preciso reavaliar o meu processo de aprendizagem como um todo. Por exemplo, digamos que um atleta queira fazer flick, por exemplo, né, que é um movimento muito desejado dentro do cheerleading,
ele quer fazer flick, mas ele sente esse medo que paralisa, esse medo protetivo, que bloqueia ele de fazer um movimento. Ele quer fazer um flick, ele sente esse medo, ele não entende o porquê. Mas, se a gente parar para analisar a trajetória desse atleta, todo o seu processo de aprendizagem, pode ser que a gente descubra que esse atleta ainda não sente firmeza na parada de mãos, isso é bem comum, não sabe muito bem realizar um rodante, uma curveta, né, uma repulsão, velas, rolamentos, parada de cabeça, todos esses elementos que compõem o nível 1, que vão dar essa segurança, esse repertório motor para que o atleta se sinta tranquilo para realizar o flick. Então, muitas vezes é isso que acontece, em vários elementos, não apenas no flick. Então, é assim que você pode lidar com esse medo protetivo. Sempre volte um passo anterior. Se eu estou com medo de fazer esse elemento, qual seria o elemento anterior? Qual seria o passo anterior dentro dessa progressão que eu posso trabalhar um pouquinho mais para que ele fique mais sólido, mais dominado e aí sim eu sinta segurança de dar o próximo passo da minha caminhada. O que vai te ajudar muito nesse processo são educativos progressivos que sejam correspondentes ao nível que você está nesse momento, tá bom? Então, educativos e muitas vezes cuidar da sua forma física também. O que eu quero dizer com isso? É estar forte, estar flexível, né? Porque vários elementos necessitam de uma força física específica, de uma impulsão, de uma mobilidade específica. O seu físico e a sua mobilidade vão se juntar para contribuir e construir a sua técnica. Eles vão ser facilitadores para que você consiga executar a técnica de vários movimentos. Agora, e se eu estiver sentindo aquele outro medo mais leve, aquele receio que a gente sempre sente quando vai realizar um movimento novo? O que eu faço? Como eu lido com isso? Nesse caso, o recomendado é que você use situações que simulem a situação real da execução daquele movimento. Então, por exemplo, você pode fazer um movimento que você quer com um spotter, com a ajuda de um spotter, alguém que vai te segurar e auxiliar guiando a sua execução do movimento. Isso é muito comum e muito válido no processo de aprendizagem, porque dessa forma você vai se sentir mais seguro e um spotter vai te ajudar bastante e aos poucos a ajuda do spotter vai diminuindo conforme você vai entendendo qual é a execução daquele movimento. O seu corpo vai entender qual é a execução, o seu cérebro vai entender e vai visualizar o movimento para que ele comece a se tornar automático. Outras adaptações também podem ser usadas, como por exemplo um plano inclinado, ajuda de colchões, materiais de segurança também podem te ajudar nesse processo para que você sinta mais segurança e diminua esse medo do novo, esse medo do desconhecido que acontece nas primeiras vezes que você vai executar um movimento. Além disso, o que pode te ajudar também a lidar com esse pequeno medo é você trabalhar bastante a sua concentração, a sua respiração e visualizar o movimento. Então você vai se preparar para fazer um movimento, vai lembrar de todo o processo que foi feito, os educativos, quanto você está preparado para fazer aquele movimento, vai se concentrar naquele momento, vai se imaginar fazendo, vai respirar fundo e aí você vai lá e realiza esse movimento. E assim, com essas adaptações, você vai construindo o movimento para que você se sinta cada vez mais tranquilo de realizar ele sozinho, de uma forma mais próxima do que é o movimento real, e esse medo vai diminuindo, você vai sentindo que você consegue realizar aquele movimento sem que ele seja nenhum risco para você, né? Ele vai se tornando mais familiar e aí você vai sentir que tá tudo bem e cada vez mais esse movimento vai ser dominado por você. Então, esses foram os dois tipos de medo que eu expliquei para vocês aqui nesse vídeo: medo protetivo e medo do desconhecido. Assim você já consegue ter clareza e visualizar a diferença entre esses dois medos e perceber no seu treino qual deles você está sentindo, para que você possa diferenciar o que você vai fazer para lidar com eles da melhor forma e que eles não atrapalhem seus treinos. Então por hoje é isso, espero que você tenha gostado de descobrir esses dois tipos de medo diferentes e que você comece a identificar no seu treinamento qual deles você está sentindo ou qual você já sentiu em algum elemento que você estava treinando. Me conta aqui nos comentários para eu saber se fez sentido para você esse vídeo e espalha também, compartilha com os amigos, porque tem muita gente mesmo que sente medos, bloqueios, e esse vídeo pode ajudar eles nesse processo, tá bom? Então é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!